Abençoe, papai, cada irmão que está aqui esta noite, pai. Abençoe, papai, em nome do Senhor Jesus, papai, os dizimistas, o perdão, papai. Em nome do Senhor Jesus, papai, que o Senhor multiplique 10 vezes mais a vida deles, papai. Que nunca falte, papai, a farinha e o azeite nas tuas casas, papai. E principalmente nunca falta a tua presença, pai. Em nome do Senhor Jesus, papai, agradecemos, Senhor, por tudo, papai, que o Senhor está fazendo em nossas vidas, papai. Senhor, também, papai, coloca nesse momento, papai, o preletor nesta noite, papai. E quando eles abrirem a boca, papai, não será a ele, Senhor, mas sim será o Espírito Santo para falar conosco, pai. Em nome do Senhor Jesus, papai, fala conosco, fala com o teu povo, papai. Fala o que o Senhor quer falar para a gente nesta noite, pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Cumprimentar a Santa e amada igreja no paz do Senhor. Amém. Estamos felizes com a oportunidade de estar aqui, com a responsabilidade de trazer algo da parte de Deus. Que a palavra do Senhor venha falar com todos os irmãos, todo o corpo da igreja. Deus tem uma palavra para mim e para vocês. Irmãos, eu vou estar lendo, louvado seja Deus, o livro de 1 Samuel, glória a Deus, palavra cujo qual Deus falou no meu coração. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 1 Samuel, capítulo 16, versículo número 1. Quando os irmãos estão aí abrindo a palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 16, versículo número 1, eu externo toda a gratidão aos pastores, presidente, pastor Arnaldo, pastora Vânia, os pastores locais também, pastor Edinaldo, com a esposa pastora Flávia também. Glória a Deus. E Deus venha abençoar todo o corpo da igreja também, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Diz o texto: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Porém disse Samuel: como eu irei? Pois se Saul ficar sabendo, me matará. Então disse o Senhor, aí já vou pular aqui para o versículo número, glória a Deus, 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor se atenta para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante do profeta Samuel, o qual disse: nem a tem escolhido o Senhor. Versículo 9. Então Jessé fez passar Samá, tampouco tem escolhido o Senhor. Versículo número 11. Samuel acabou os seus jovens filhos e disse: ainda falta o menor, que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda-o chamar, e nos assentaremos na roda da mesa quando ele vem aqui. Então mandou buscar ele era ruivo. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia então diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou para Ramá. Pode se assentar dando glória a Deus. Aleluia. Irmãos,
Nós vemos aqui, no livro de 1 Samuel, cujo qual foi lido, não vou falar que é um texto extenso, porque é necessário que nós se atentemos às escrituras sagradas. Para Davi ser ungido a rei, para todo esse contexto acontecer, cujo qual vocês sempre ouviram, os feitos de Davi, o grande rei Davi, aconteceu um processo até chegar a esse determinado momento. Nós também, não vou falar cansamos de ouvir, mas nós vamos sempre ouvir, mas nós já ouvimos muitas vezes também pregado sobre o profeta Samuel. Quem é este homem cujo qual foi ungido Davi a rei? Ele foi um profeta cujo qual desde pequeno ele foi oferecido para o altar de Deus, para a casa de Deus, para seguir os preceitos de Deus, cujo qual a mãe dele orou ao Senhor, de uma forma falando: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou te colocar na casa de Deus e ele vai te servir. E assim aconteceu, uma coisa que começa certo, ela termina certo. E o profeta Samuel, por ele ter sido desde pequeno, sendo criado nas leis de Deus, aconteceu algo diferente na vida daquele profeta, cujo qual ele foi estabelecido sobre Israel como juiz de Israel e profeta. Ele não era só profeta, ele só não mexia com as coisas de Deus, ele era um juiz. Todas as coisas que aconteciam no meio do povo de Israel, que era para ser julgado, porque na época Israel não tinha um rei, era levado na presença do juiz, e o juiz estabelecia. Olha que maravilhoso, um juiz que procede na lei de Deus. O que é um juiz que procede na lei de Deus? Aquele que a balança não pesa, para aquele que tem dinheiro, para aquele que tem uma boa aparência, aquele que fala bonito, ele trabalha com a justiça, porque o Deus que nós servimos, irmãos, o Deus das Sagradas Escrituras, ele é um Deus que opera na justiça. Glória a Deus. Aleluia. E o profeta Samuel, ele tem um currículo muito extenso, na verdade, na veracidade, no seu trato, no seu caminho reto. E ele teve filhos também. Só que a palavra de Deus no capítulo, no 1 Samuel, no qual eu acabei falando aqui, fala que os filhos de Samuel estavam tomando o mesmo destino que Eli. Como assim? O pai era profeta, era juiz, e foi constituído na vida dos filhos também um cargo de juiz, ou seja, ele tinha a responsabilidade de julgar o povo de Israel. Mas diferente daquele que serve a Deus na verdade, aquele que serve a Deus com retidão, com aquele que serve a Deus, não medita na lei do Senhor, tem prazer em honrar as leis de Deus. Os filhos do profeta Samuel começaram a se corromper. A palavra de Deus diz que eles começaram a aceitar a avareza, eles começaram a aceitar suborno. O que é isso, irmãos? Aquele que era para governar estava corrompido. E a Bíblia diz que quando aqueles que governam a nação, sendo qualquer coisa, se tiver corrompido, o povo paga preço, o povo perece. Como assim, irmão? Se nós estamos numa determinada nação, eu vou te dar um exemplo, nós estamos no Brasil. Se você colocar aqui um presidente que ele é justo, a nação vai passar bem. Mas se você colocar um presidente aqui no país que seja ladrão, não estou citando partido, vou te dar um exemplo, um que pende para suborno, que pende para injustiça, eu e você vai pagar preço, a nação vai pagar. E a Bíblia diz que os filhos de Samuel, do profeta, começou a se corromper. E sabe o que aconteceu, irmão? Se eles tivessem seguido a linhagem do pai, não era necessário eleger um rei. Mas todo mundo viu que o profeta Samuel, irmão, porque você pode ser homem de Deus, você pode ser mulher de Deus, mas você é simplesmente um homem. Você é simplesmente uma mulher, porque Deus existe somente um. O que eu quero dizer com isso? É que você vai fazer o que estiver dentro das qualidades físicas para você fazer. E assim no tempo da velhice, ele chega na vida do profeta Samuel, e todos aqueles que existia um conselho em Israel, é como se fosse um conselho, uma diretoria de Israel, eles começam a entender e ver que os filhos do profeta se corrompeu. O profeta chegou à idade, ele está velho, está com uma idade avançada.
Então eles chegam ao profeta Samuel e falam assim: Samuel, os seus filhos estão corrompidos. Porque, irmãos, ninguém consegue ficar corrompido na presença de Deus. Eu vou citar um exemplo aqui. Irmãos, vou citar exemplos da atualidade vinculados à Bíblia. Porque vocês pegam aquela pregadora influencer, Vitória Souza, que ela é uma pregadora mirim, que profetiza, que fala do iPhone X, que fala de outra coisa. Irmãos, as máscaras na presença de Jesus caem, porque, irmãos, esse lugar aqui é sagrado, esse lugar é consagrado. Essa moça, irmãos, ela foi num determinado, recebeu um valor para ir lá abençoar um casal, que eles são LGBT, ela recebeu um valor para falar coisas de Deus numa festa da profana. Então ela chega no meio da festa, no momento dela passar do microfone, ela começa a orar em línguas, no meio de um monte de profanação. Como que você vai falar o nome de Deus no meio de um monte de gente profanando, bebendo? Oh glória, a Bíblia reprova a avareza, reprova homem com homem, mulher com mulher, homem com animal. A Bíblia reprova a idolatria. Como que você vai querer falar as coisas de Deus no meio de uma festa, no meio de um funk? Meu Deus. Irmãos, ela falou, ela chegou lá para o casal LGBT e disse assim: Deus está dando um novo ciclo para você. Deus vai fazer a labachúria, profeta mentiroso. Porque, irmãos, Deus nos levanta como profeta, não é para agradar o homem, é para falar a verdade. E porque ninguém prega mais o arrependimento, está no meio da coisa errada, compactuando, fala a verdade, quer fazer suas barbaridades que você pode fazer, mas não vem querer colocar o nome de Deus nas coisas, não. Aleluia! A Bíblia diz que a diretoria do povo de Israel viram que as pessoas estavam corrompidas, quem era para governar não estava fazendo de acordo com o direito, e começaram a falar assim: profeta Samuel, nós respeitamos o seu legado, você já profetizou, você já tirou Israel de muitas nações que vieram pelejar conosco, mas chegou o tempo para você, a sua idade. Nós queremos ser igual às outras nações, porque todas as nações têm um rei, mas nós não temos um rei, nós temos um profeta que é juiz. A palavra de Deus diz que à primeira vista o profeta Samuel ficou chateado, ele não achou bom, e ele foi orar ao Senhor e falou: Senhor, já fiz muito por esse povo, eu livrei eles das nações inimigas, eles falaram que querem constituir um novo rei, para mim não soou legal. Nosso Senhor é o Shaddai, Shalom. A palavra de Deus diz que antes de uma palavra sair da sua boca e da minha boca, Deus já sabe todos os pensamentos que está correndo nesse lugar. O Senhor já sabe todas as coisas. E ele fala assim: Samuel, o povo não está se rebelando contra você, está se rebelando contra mim. Mas faz o seguinte, faz o que o povo pediu. E a palavra de Deus diz que Samuel fez tudo quanto o povo pediu. Aleluia! Irmãos, Deus revelou para o profeta Samuel que iria um homem num determinado lugar da cidade de, acho que Isaú, não vou me relembrar o nome da cidade, ou Equim, não vou me lembrar o nome da cidade, mas que ele ia subir no monte, e quando esse homem chegasse no monte, ele ia entender que ele foi aquela pessoa no momento, repito, entenda isso, no momento ela foi uma pessoa escolhida por Deus. O que aconteceu? Saul, irmãos, nós lemos aqui na Bíblia que o Senhor Deus, Ele não olha como eu vejo e como você vê. O Senhor esquadrilha o coração. Irmãos, a palavra de Deus diz que quando Saul subiu, ele era formoso no monte para procurar o profeta, porque Deus criou uma situação para as vacas da jumenta dele se perder, e ele teve. Irmãos, olha como Deus trabalha. Deixa eu te passar uma coisa que só o Senhor faz. Vocês já ouviram
que o nosso Deus, Ele trabalha com a verdade e Ele trabalha com as coisas certas. E tudo que provê dúvida não vem de Deus. Quando alguém chegar para entregar uma profecia para você, Deus vai falar nome, Deus vai falar muita coisa para você, Deus é na certeza. Tá? Deus é na certeza. E quem prova na luz da Bíblia? Quando Saul perdeu as jumentas, ele estava com um moço, e o moço falou para Saul: vamos naquela cidade lá, porque lá tem um homem de Deus que ele vai falar onde estão as jumentas. Certamente Saul, quando reconhece que tem alguém que realmente revela na verdade, porque revela na verdade, irmãos, porque o único que é onipotente, onisciente, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é o nosso Senhor. Ele é o único, Ele é preciso, Ele é exclusivo. Por que eu falo para vocês dessa forma? Porque existem outros deuses que também vão adivinhar muitas coisas, porque Satanás, ele está ao nosso derredor, ele ouve o que nós falamos, o que nós fazemos. Se você fala alguma coisa, ele vai revelar para você o que está ao alcance dele. Mas quem vê o futuro é somente o Senhor. Satanás chega com uma entrega para você e fala assim: eu te dou um balde de ouro se você me der a tua vida. Você às vezes entrega a tua vida para Satanás, um balde de ouro você recebe, mas no outro dia você pega um câncer. E Satanás fala aí, você vai reclamar com o inimigo, vai falar assim: mas você me prometeu um balde de ouro. Ele fala assim: eu te dou um balde de ouro, mas você caiu na mentira, eu quero a tua vida. O inimigo veio para matar, veio para roubar, veio para destruir. Por que eu estou usando esse daí, irmãos? Porque o inimigo, existem muitas formas de você adivinhar. Mas, irmãos, quem adivinha na verdade o futuro, todas as coisas, é o nosso Deus. E quando Saul sobe ao monte, o profeta Samuel vê Saul, ombros largos, cabelos lindos, um homem formoso, cujo povo fala que Israel e muitas nações não tinha ninguém que parecia com aquele homem. E aí a palavra de Deus toca em Samuel e fala: esse aí, irmãos, é forte. Quando Saul vê o profeta, num determinado tempo, o profeta Samuel, ele enche o vaso de azeite, glória, e derrama na cabeça de Saul, falando assim: neste momento, você agora vai ser constituído. Nesse momento não, me perdoe, ele fala: você vai ser constituído rei sobre Israel, e seu reino durará. Ou seja, seria um reino eterno. Ele foi ungido, naquele momento ele foi ungido. Irmãos, olha como Deus trabalha, como é a estratégia de Deus. Quando o profeta Samuel unge aquele homem formoso, aquele homem belo, a palavra de Deus diz que foi transformado o coração daquele homem, e o Espírito de Deus se apoderou dele. Irmãos, quando o Senhor unge você, quando o Senhor te preenche com teu Santo Espírito, a presença de Deus entra dentro de você, você fica transformado, remido, guardado, porque, irmão, você sente, é diferente, irmão, do que as coisas do mundo. Você sente que você está cheio, você sente que alguma coisa aconteceu na sua vida, assim, naquele determinado tempo aconteceu na vida de Saul. Entenda algo. O profeta ungiu ali Saul, e o Espírito de Deus se apoderou dele. E a palavra de Deus vai falar que Saul, as pessoas começam a chegar a Saul, começam a profetizar para Saul: você é o rei, você vai fazer. E começaram a acatar a ordem que foi feita naquele momento. Saul começa a livrar Israel dos amonitas, começa a livrar Israel de várias nações, e não tinha ninguém que conseguia peitar Saul não. Saul era poderoso, era forte. Deus, aleluia. Olha que história linda. Começou bem. Olha que lindo. Por isso nós temos que tomar cuidado nos dias atuais, irmãos, porque o Evangelho não importa como você começa, e sim como você termina.
gente igual eu e você que entrou aqui derrotado, quando você veio caído, você veio fraquejado, e você começou a ser transformado e remido, e a felicidade entrou em você. Por isso que sua casa não é diferente, por isso que as ações estão acontecendo, porque não adianta nós ficar no meio da congregação vindo todo dia, não tendo desejo de mudança, de serviço ao Deus da verdade, de serviço a Deus com intensidade. Começou bem. Só que aí, irmãos, a soberba começou a vir no coração de Samuel, do profeta de Saul. O rei começou a levar as nações, começou a fazer e acontecer, forte, poderoso, ungido de Deus. Só que a palavra diz que algo começou a mudar o coração de Saul, porque ele já fazia e acontecia. Só que de repente, irmãos, ele começou a querer fazer as coisas do jeito dele. Livrou Israel de muita nação, só que começou a fazer as coisas do jeito dele. Irmãos, aconteceu uma situação, porque, irmãos, quando você cai na fé, ou quando algo não está bom, não é de uma hora para outra, hora que você está cheio, hora você caiu, não é. Começa a acontecer processos. E assim, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O profeta Samuel, a autoridade maior no momento terreno ali, primeiro Deus, só que depois escolhido para falar com o povo naquele momento, o profeta Samuel, ele fala: Saul, é o seguinte, você está indo bem, só que você me espera, eu vou resolver tal situação, você me espera para me oferecer um sacrifício para você. Aleluia! Para me oferecer sacrifício. E o profeta de Saul, ele pega e começa a fazer o sacrifício do profeta. Ele começa a querer fazer as coisas que o profeta fazia. Ele queria fazer as coisas, achou que ele fazia, que ele acontecia, começa a fazer as coisas do profeta. Olha que Samuel, o profeta, chega lá e vê aquele holocausto queimado de qualquer jeito. Ele repreende Saul e fala: Saul, o que você está fazendo? Faz as coisas que Deus ordenou para você, mas quem te deu autoridade para mexer nas coisas sagradas? Opa, não mexe no que é sagrado não, não mexe com a igreja não mexe com os eleitos do Senhor não, você vai fazer sacrifício para o Senhor. A palavra de Deus diz que o profeta Samuel repreende Saul e fala assim: ó, é o seguinte, não era para você ter feito isso daí, você está querendo fazer as coisas do seu jeito. A partir de hoje o Senhor te reprova, o seu reinado durará para sempre, não durará para sempre. Só que, irmãos, tem muita gente que às vezes eu também me encaixo nessa qualificação. Quando vem alguém te exortar, alguém falar algo para você, você fala: ai, Deus me perdoa, eu não vou fazer mais. Só que de repente, irmãos, na primeira oportunidade nós pegamos e caímos de novo. Nós pedimos e quebrantamos no momento. Só que às vezes na nossa qualidade nós não queremos a mudança. Nós não queremos a mudança. Só que é o seguinte, quando você serve ao Senhor, o Senhor esquadrilha o meu e o seu coração, Ele vê no seu coração que você realmente deseja uma mudança, que você quer transformação. A mudança, irmãos, e a transformação, ele não vem somente de você vir aqui ouvir a palavra de Deus e ir embora, ele vem das ações. Que é ação? Tudo que os seus olhos conseguem enxergar, tudo é sagrado e consagrado. A casa de Deus, esse momento que está acontecendo aqui, ele é um culto ao Shaddai, Shalom, ao Todo-Poderoso, ao Deus forte, ao leão da tribo de Judá. E às vezes eu e você parece um culto raso, um culto parado a Deus, que deu a vida para mim, para você, te deu emprego, te manda cliente, te deu saúde, te deu oportunidade para mim que fala do Senhor, e nós oferecemos um culto raso, parado. Nós não estamos num velório, nós estamos felizes, porque a presença de Deus não se equivale a nada que tem no mundo. Por isso, quando você atenta as portas aqui dentro, o milagre acontece para aquele que está com o coração quebrantado, para aqueles que respeitam a casa de Deus.
Aleluia. O profeta Samuel repreende Saul, fala que através de uma má ação, o reinado dele terá fim. Aleluia. A palavra de Deus diz que Saul começa a falar: Samuel, me perdoa, me ajuda a fazer um culto. Olha isso, pastor. Olha isso. Saul erra, chega no profeta, fala assim: ô meu irmão, você não devia ter feito isso. Eu estava ouvindo a voz do povo, o povo que pediu para fazer. E ele pede para o profeta ajudar, o profeta fala que não. Só que ainda ele é ungido de Deus. E o profeta Samuel chega para Saul e fala: Saul, é o seguinte, ó. Deus mandou você pelejar. Vai estar aqui, ó. Aleluia, glória a Deus. Deus mandou você pelejar. Ó, aqui, ó. Glória a Deus. Aqui, ó. Capítulo 15. Deus manda Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Como que funciona isso? Deus deu uma ordem para mim e para você. Quando Deus manda assim, vai. Quando Deus fala fica. Quando Deus fala profetiza. Quando Deus fala me adora. Apesar que Deus não precisa mandar a gente adorar não, porque a gente tem que adorar a qualquer momento, porque a palavra de Deus diz, fala assim, que o Espírito de Deus, que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito de verdade. Só que assim, Samuel manda para Saul e fala assim, vai lá destruir os amalequitas. Só que quando você chegar lá, vai naquela terra, porque eu se lembrei do que eles fizeram para nós, Israel. Deus não deixa passar as coisas não, irmãos. Vocês sempre ouviram falar que Deus é amor, Deus é justiça. E Deus fala para o profeta: ó, eu lembro que aquele povo veio meio que saquear a gente, veio fazer coisas que não agradou. Vai lá, Saul, e arrebenta com eles, e eu vou estar com você. Saul começou bem, mas começou a fazer as coisas do jeito dele. Chega lá na terra dos amalequitas, começa a acabar com tudo. Só que a ordem era direta. Falou assim: não deixa sobrar nada. E Saul começa a arrebentar com tudo. Só que ele vê a vaca, ele acha a vaca gordinha, fala: opa, essa aqui eu não vou matar não. Ele vê os carneiros: opa, esse carneiro tá bonitinho, também não vou matar não. Vai ser um desperdício fazer isso daí. Aí chega o rei dos amalequitas lá, e Saul começa a conversar lá, essas amizadinhas. Ai, como um cara legal. Não vou levar você prisioneiro lá. Leva os bois, leva os carneiros e leva o rei vivo. Irmãos, vocês não estão entendendo. Quando Deus dá a ordem, irmãos, se você não fizer o que Deus está pedindo na sua vida, tem prejuízo, tem coisas desagradáveis que vão acontecer. Quando o profeta Samuel chega lá no reinado de Saul, bonitão, formoso, forte, só faltou ver ele jogando carta com o rei lá. Falou assim: viu, mas o que está acontecendo aqui? Deus deu uma ordem para você acabar com tudo. E o que o rei está fazendo aqui? E aquelas ovelhas, aquelas vacas estão fazendo ali? Saul, eu achei que não, Samuel, eu achei que não era necessário fazer isso. Não, você não tem que achar nada. Continua achando, vai pagar preço. Quem é você para achar alguma coisa na parte de Deus? A palavra de Deus diz que o profeta Samuel fica irado, porque, irmãos, é igual um filho desobediente. A gente fala para vir para a igreja buscar Deus, que as coisas vão acontecer, para orar que Deus vai te responder. A pessoa não ora, não busca. Como que Deus vai fazer alguma coisa? Ainda é possível é desobediente. O profeta Samuel disse assim, quando Saul estava falou de novo: profeta, me perdoe, eu ouvi a voz do povo, o povo queria fazer churrasco, queria levar. Quando Saul estava falando ainda, Samuel pega a espada de Saul e mata o rei dos amalequitas e fala assim: quem é você para achar alguma coisa quando Deus dá uma ordem na sua vida? Se você cumprir, o seu reinado durar para sempre. Mas você é desobediente, você faz coisas que Deus não se agrada. Por isso que nós lemos o texto aqui.
Saul, e aquele igual o pastor que ora pela ovelha. Ah, pastor, estou passando dificuldade, estou sofrendo aflição, você não me ajuda, pastor? Ela levanta 3 horas da manhã, começa a orar, começa a buscar, depois a pessoa está fazendo coisas que Deus não se agrada. Deus não está nesse negócio, irmãos. Pela misericórdia de Deus, eu e você está de pé. Só que, pastor, a função é assim. Deus disse para Samuel, quando Samuel foi dobrar o joelho para orar, Deus falou para Samuel: até quando você vai ficar orando por este rei? Que eu já não estou mais na vida dele. Porque como aí você fala de Edson Rodrigo, mas ele blasfemaram no microfone, eu falo prova na Bíblia para você. Porque quando você quiser fazer as coisas de Deus, na verdade, tiver coração para reconhecer como eu e você é pecador, Deus está com você. Mas quando você largar de mão, Deus te dá 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades. Mas quando o Espírito de Deus se retira, irmãos, Deus se retira assim. Fica brincando com as coisas de Deus, que você vai ver cadê a unção. Cadê como pregava antes, como fazia. Quando Deus não está mais no negócio, irmãos, o povo vê. E a palavra de Deus diz que o profeta Samuel mata o rei, repreende Saul. Sabe o que aconteceu? O que nós lemos? Depois que Deus fala com o profeta, fala assim: ó, não estou mais nesse negócio, pelo contrário, já tira ele fora. Vai lá e unge, vai no meio lá na casa de Jessé, e eu vou te mostrar um rei. Aí, irmãos, o profeta Samuel vai lá, chega na casa de Jessé, fala assim: ó, vim aqui, minha visita de paz. Deus mandou vir aqui. Chama seus filhos aqui que eu vou ungir um aqui hoje. Deus mandou ungir um a rei. Aí vem outro, são 7, vem um forte, bonito, formoso. Deus fala: Samuel, não é esse aí não. Foi. Vem outro, forte, guerreiro. Não, Deus fala também não. Passa 7. Lembra que eu falei que nosso Deus, ele não é Deus de engano, ele é um Deus de certeza. Ele fala assim: você me mandou vir aqui, os filhos dele estão vindo aqui. Aí o profeta Samuel virou para Jessé e falou: Jessé, cadê seus 7 filhos daqui? Mas Deus não falou nada, não tem mais nenhum. Ah, tem um lá cuidando das ovelhas. De repente chega Davi, todo sujo, cheirando mal, porque estava no pasto cuidando das ovelhas. Oh, glória! Aleluia! Quando Jessé viu o filho entrando, o profeta Samuel, ele olha, Deus fala com Samuel: é esse que eu quero, porque o coração dele é puro, porque ele vai fazer o que eu estou ordenando. Eu não tenho coisa com pessoas grandes, não. Eu quero o pequeno, eu quero aquele que ninguém dá nada, eu quero aquele que senta no último banco da cadeira, eu quero o escondido. Irmãos, quando o profeta chega, igual quando uma visita chega na sua casa, uma autoridade, você vai preparar uma mesa, prepara uma mesa, e a mesa estava preparada, os fortes guerreiros estavam loucos para cear. O profeta Samuel diz assim: enquanto ele não chegar, ninguém vai sentar para comer. Quando o profeta Samuel vê um pequenininho chegando, irmãos, ele já pega o balde de azeite e já deita o azeite na cabeça do pequeno. E ele começa a orar, fala: esse aqui é meu escolhido, esse aqui é que eu selecionei. Oh, olha, o homem não olha como o homem vê, não. Deus olha com o coração e ele unge o profeta Davi a rei. Quando ele termina de ungir Davi a rei, ele fala assim: Davi, senta. Davi senta na mesa e fala assim: agora vocês podem sentar. Aquele que foi humilhado, aquele que foi desprezado, porque, irmão, se ele fosse honrado, o profeta Jessé teria chamado Davi, mas Jessé deixou por último. Se fosse o caso, nem ia chamar. Sabe como Deus fala para mim e para você essa noite? Você pode ter sido humilhado, você pode ter tido falado que ninguém te reconheceu, mas no momento certo, oh glória, ninguém está te vendo, mas Deus vai fazer você ser reconhecido. Você pode estar no pasto sozinho. Você acha que você está no pasto sozinho, mas enquanto os bonitão estavam lá guerreando com a espada, Davi estava tocando harpa, adorando o Senhor. Santo, 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 exaltado.
está sozinho nos seus olhos carnais, mas Deus não te desampara, porque, irmãos, ainda que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, se você estiver com Deus, você não vai ser atingido. Deus está contemplando o seu caminhar. Irmãos, a palavra de Deus diz, na sequência do livro que nós lemos aqui, sabe o que aconteceu quando o Espírito de Deus sai da presença, sai da vida de Saul, do bonitão, do fortão? Entra um Espírito, está aqui, ó, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Estamos felizes, Deus está na casa. A palavra de Deus diz, irmãos, que automaticamente quando Davi é ungido, é tirada a unção que estava em Saul, é passado para Davi, Saul é atormentado com um espírito maligno. Vou repetir, vou falar pausadamente. Glórias a Deus. Fechei a Bíblia já. Enquanto Saul estava fazendo as coisas, que ele começou? Foi ungido. Deus honrou. Pum. Veio guerreiros para querer guerrear contra Israel. Deus livrou através da mão de Saul. Glória a Deus. Só que quando começou a desfazer as coisas do jeito dele, oferecer o holocausto de qualquer jeito, foi querer dar palpite nos planos de Deus. Deus retira a unção de Davi, não ungiu outro, foi ungido. Só que quando foi ungido, quando aquele que profetizava e fazia, entra um espírito maligno, começa a atormentar Saul. Saul não consegue dormir. O que devemos trazer para os dias de hoje, irmãos? Nós sabemos que o único que pode trazer paz para mim e para a sua vida é a presença de Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim, é aquele que sabe todas as coisas, é aquele que quando nós estamos caídos, Ele nos preenche, é aquele que quando você está chorando, você se quebrando, Ele faz. Jesus é aquele que morreu por mim, por você na cruz, é aquele que viu o cego, Ele fala assim, traz o cego aqui, volte a ver. Aquele que estava caído, Ele profetiza, aquele que estava com lepra, Ele purificou, é aquela mulher cheia de pecado, adúltera, quando olhou aquela mulher, falou assim, quem tem pecado, tira a primeira pedra, e não peques mais. Jesus é aquele que veio, foi enviado para mim e para você se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados, entregar a tua vida para Jesus, e deixar Jesus curar, e te dar a salvação, que a sua alma merece e precisa. O único que tem a salvação para você é Jesus, não tem A, não tem B, não tem C, porque a palavra de Deus diz que eu sou o caminho, glória. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos. Eu sou o caminho. Glória. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E eu não divido a minha glória com ninguém. E o que é pregado lá fora, irmãos? Para você conseguir a sua bênção, para você procurar a ABC, sendo que se você confia e acredita em Deus, como que você vai prestar um culto? Como que você vai dobrar o joelho com uma outra determinada finalidade, sendo que Jesus fala assim, se você estiver doente, você vai no hospital, você não quer ser atendido pelo atendente não, você chega no hospital e fala assim, eu quero ser atendido pelo médico. Por quê? Porque ele estudou, porque ele fez estágio, porque ele já curou. Ou e às vezes você quer determinada coisa e você está pedindo para quem? Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu faço, eu desfaço. A porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. Eu estou triste, Jesus é o caminho. Meu ministério está parando, Jesus é o caminho. Oh meu, eu estou prestando um culto fraco, Jesus é o caminho. Jesus fala para você essa noite que eu sou o caminho. Vem que eu sou o caminho. Aleluia. Saul é atormentado com o espírito maligno, porque quando nós estamos fazendo as coisas que Jesus nos ordenara, que é obedecer às sagradas escrituras, você vai ter uma vida de paz. E quando você estiver obedecendo às sagradas escrituras, Deus apenas pede duas coisas: adorar.
Adorar o teu Deus com toda a força, todo entendimento, de toda a sua alma e de todo o seu coração. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando você faz essas duas coisas, irmãos, pode profetizar que Deus vai fazer. Seu relacionamento vai andar. Chega de uma vida desgraçada, de uma vida de altos e baixos e mais baixo do que alto. Dá um passo para frente e dá 2 passos para trás. Jesus fala assim: eu quero te levar. Eu quero te levar a lugares que ninguém levou. É bom andar com Jesus. É bom porque Ele resolve. Faça prova com Deus. Dobre o teu joelho e peça para o Criador, Ele vai fazer. Irmãos, Deus quer fazer na sua vida. Enquanto eu e você se prostrar só perante a Jesus, Ele vai fazer. E as coisas de Deus, pega essa para mim também. As coisas de Deus é com excelência. Oferecer holocausto é com excelência. O glória no Salmo 51 diz. Aleluia. Sabe como que era feito antigamente, irmãos? O que era pregado? Por isso que você vai ver, se você ver um filme chamado Lutero, tem no YouTube como que surgiu a igreja protestante. Antigamente era assim: se você tinha pecado, você tinha que fazer o holocausto. E no Salmo 51 diz assim: de tanto povo fazer o holocausto, eu pecava hoje, amanhã eu queimava um boi. Eu pecava hoje, amanhã eu queimava um boi. Só que não era suficiente o holocausto, porque tinha muito pecado. Deus fala assim: Deus não quer sacrifício de animal. Deus não quer sacrifício tolo. Deus quer um quebrantamento de espírito. Que quando você reconhece que é pecador, e quando você chora na presença de Deus, clamando por mudança, o Espírito de Deus te envolve, como tomou Saul, como tomou o profeta Davi, e a mudança te restabelece. Deus não quer sacrifício tolo, Ele quer que você se quebrante na presença dEle. Ele quer que você chore na presença dEle. Aleluia. Irmãos, Deus tem coisa grande na minha e na sua vida. Uma coisa é certa: se você permanecer firme no que Deus ordenara, que é o que? Você permanecer na casa de Deus, tentando honrar todos os seus preceitos. Jesus não quer sua prata, Jesus não quer o seu ouro, Jesus não quer sacrifício de animal, Jesus não quer sacrifício nenhum. Ele quer somente o seu coração. E se você entregar seu coração para Ele, na verdade, o milagre chega para você essa noite. Olha o milagre chegando, erga a mão da glória a Deus. Olha o milagre hoje chegando. Quem quer o milagre? Quem quer o milagre? Sacrifício de coração e não holocausto tolo que Deus pede para você. É nós virmos no culto e focar na presença de Deus, oferecer nossa adoração unicamente exclusiva para Ele. É nós tratarmos as coisas de Deus não como uma obrigação, é como você tratar as coisas de Deus como um amor. E Deus esquadrilha hoje o meu e o seu coração e fala: continua fazendo o que você está fazendo, me busca na madrugada e eu vou te honrar perante todos, assim diz o Senhor. Até que quem falou só louvou o Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida do Diácono Rodrigo, né, irmãos? Assim o Senhor faz, né? Tiramos grandes lições dessa palavra, né? Eu, particularmente, né, vejo que o Senhor, Ele não vê como o homem vê. O Senhor, Ele não atenta para a nossa aparência física, mas o Senhor conhece aquilo que está dentro do meu e do teu coração. Ele sabe com quem Ele pode montar, com quem Ele pode agir, o que eu e você pensamos sobre Ele, se nós confiamos ou deixamos de confiar, né? O segredo de Davi foi confiar em Deus, fazer tudo o que ele podia pelas ovelhas do seu pai, né? E isso agradou o coração do Senhor. Que nessa noite nós possamos chamar a atenção do Senhor, que o Senhor venha se agradar, né, das nossas vidas, das nossas atitudes, e que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus, amém?